Bom dia, meu povo! Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Uma excelente semana para todos nós em nome de Jesus. E é com muita alegria que eu estou aqui para nós darmos sequência da nossa leitura diária da Bíblia. E nós estamos aí então fazendo a leitura do livro do profeta Ezequiel para a glória de Deus. Vamos orar? Papai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor é. Obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor nos permitiu acordar, que o Senhor nos permitiu respirar, que nós possamos ser gratos a Ti, que nós possamos entoar cânticos de adoração ao Senhor, que nós possamos ser gratos, alabaçou, decalabaci, decanterebaçai, porque o Senhor renovou a Tua misericórdia sobre nós nessa manhã. Nós precisamos acreditar que nada foge do teu controle e que todas as coisas cooperam prontamente para o bem daqueles que amam a ti e esperam no teu propósito. Pai, em nome de Jesus, sonda o nosso coração e arranca de nós todo o caminho mau. Que o Senhor venha nos ajudar, Deus, a ter domínio próprio, a sermos longânimos, a sermos benignos, que nós possamos ter o dom da fé, que nós possamos ter paz, alegria, xalabaçô de cantarai, que o nosso caráter possa ser totalmente moldado e transformado pelas tuas mãos, porque nós somos falhos, fracos e pecadores e precisamos ser regenerados, precisamos da tua ajuda, Espírito Santo, para sermos quem Deus nos chamou para ser. Mas para isso, papai, nós precisamos confessar ao Senhor as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas debilidades. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, dando aí a sequência que a missionária Jéssica iniciou ontem, nós vamos ler hoje o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro do profeta Ezequiel. E a palavra nos diz assim: Ainda me disse, filho do homem, coma o que está ali diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. A missão do profeta. Disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles e endureci a sua fonte contra a fonte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, guarde o seu coração. Guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia, Bendita seja a glória do Senhor. Ouviu o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo no meio deles. O atalaia de Israel. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você avisar o ímpio e ele não se converter das suas maldades e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá.
Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e você terá salvo a tua vida. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim, me pôs em pé e falou comigo e me disse: vá à sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-los com elas. E você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se pegue ao céu da boca. E você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Capítulo 4. O cerco simbólico de Jerusalém. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade, ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilhas, aveia e centeio. Coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada assado sobre esterco humano à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade, beberão a água por medida e com muito espanto, visto que lhes faltará o pão e a água. Ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa leitura. E você que de repente perdeu a leitura de ontem, você pode estar acompanhando, ela está salva aí no Instagram, que a missionária Jéssica iniciou. E é interessante porque, assim, quando nós abrimos o nosso coração para discernir aquilo que o Espírito está dizendo, nós precisamos entender aquilo que Deus está falando por meio do profeta Ezequiel. Porque se nós dermos uma olhadinha para os lados, para as notícias, nós vamos ver que é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias.
E nós somos essa casa de Israel, nós somos essa casa de Judá, o povo de Deus, mas um povo rebelde, que não suporta a repreensão. Nós somos o povo mais soberbo que existe sobre a face da terra, porque como o próprio Deus disse aqui, Ezequiel, eu não estou te mandando a um povo de uma língua diferente, a um povo que fala uma linguagem que você não entende, porque se eu te mandasse a esse povo, certamente eles ouviriam você. Mas eu estou te enviando à casa rebelde de Israel, e por eles serem rebeldes e terem um rosto feroz e o coração duro, eles não vão te ouvir. E infelizmente nós vivemos nesse tempo. E nós precisamos entender aquilo que essa palavra está nos dizendo, porque o Senhor ele vem com um duro juízo. O Senhor ele vem com uma repreensão, com a finalidade de salvar, com a finalidade de promover arrependimento e quebrantamento em nós, e principalmente nós que chamamos pelo nome dele. Que essa palavra fique gravada no seu coração e que ela produza em nós esse quebrantamento e esse arrependimento em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E essa foi mais uma leitura diária da Bíblia, onde nós estamos fazendo a leitura do livro do profeta Ezequiel para a glória de Deus. E eu quero te fazer um super convite mais que especial. Hoje, às 20 horas, nós vamos ter uma super live, um super bate-papo aqui no Instagram. E nós vamos estar recebendo a pastora Marlene Oliveira Silva. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante que nós precisamos tê-lo na ponta da língua e bem intenso e genuíno no nosso coração. Porque nós vamos falar sobre o posicionamento que nós precisamos ter, né, para buscar a direção de Deus sempre, em toda e em qualquer circunstância. Porque nós não sabemos nada, mas Ele sabe tudo. E é importante nós buscarmos esse conselho nele para fazer seja lá o que for das nossas vidas, até porque a nossa vida não é nossa, é dele. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um forte abraço, até às 20 horas e que você se delicie, se deleite aí nessa leitura da Escritura que nós acabamos de fazer. Beijo, beijo, galera!